A Segunda Morte de Odilon. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli. Pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 15. A Conferência. Terceira parte. Todos somos, doutor, devedores do amor com quem devemos nos amar uns aos outros e, sobretudo, do amor que devemos ao Cristo, que nos amou bem antes que o conhecêssemos ou que pudéssemos amá-lo, porque ainda não o amamos como dizemos amar. Estamos longe disso, meu caro, concordei. Realmente, como nos fala João, o evangelista, Deus nos amou primeiro e, através de Jesus, nos ensina o que seja o verdadeiro amor. Sinceramente, eu tenho vergonha de falar que amo, porque sei que ainda não amo, ou mais, nem sei o que é amor. Doutor, falou Odilon pausadamente, nós estamos aqui falando da reencarnação, desencarnação, segunda morte. Peço-lhe permissão para recordar o que está escrito nas páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 11. Sobre a lei do amor? Exatamente. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Que maravilha! Exclamei. Não fosse o Cristo, sequer faríamos a ideia do que seja o amor, com A maiúsculo. É a doença do mundo, doutor, a falta de amor. Contudo, vamos sim, aos poucos, curar-nos, conforme nos diz o venerável irmão José. A caridade é a escola do amor. A caridade que muitos ironizam, ridicularizam, acentuei. Sem o exercício da caridade, ninguém chegará a aprender a amar, porque a caridade, que é amor, de acordo com a palavra de Paulo aos Coríntios, é a mais excelente das virtudes. Amamos um pouquinho, não é, doutor? Não, o Manuel não ama quase nada. Procurei descontrair. Deixe-me aproveitar que ele não pode agora me contestar, intrometendo-se em nossa conversa. O Manuel é muito amoroso, doutor. Sim, concordei. Creio que nesta matéria ele seja mais adiantado do que eu. E se, em matéria de amor, ele está mais avançado do que eu, ele está mais avançado em tudo, porque, de fato, o amor é tudo. Soube de certo apontamento de Nosso Emanuel. Sim, pelo Chico. Ele disse que a nossa maior prova de amor a Jesus, a maior prova que podemos dar a Jesus de nosso amor por ele, endossei, é amar alguém que esteja fazendo tudo para não ser amado. Que síntese, doutor! Que desafio, pois, amar alguém que esteja fazendo tudo para não ser amado. E como nos deparamos com espíritos assim, não é? Ou, dizendo melhor, como podemos ser assim que, não raro, fazemos tudo para que não sejamos amados? Quantos embaraços criamos àqueles que procuram nos amar? Houve pequeno intervalo e então ponderei. Odilon, prossigamos com o tema da segunda morte, mesmo porque, sem que morramos inúmeras vezes, não aprenderemos a amar. Vamos carecer de muitas mortes, não é? E afinal, estamos cogitando da segunda, quando sequer nem a primeira morremos direito. Afirmam corretamente que uma boa morte depende de uma boa vida. Sim, morrendo bem uma única vez, evitaríamos morrer outras vezes. A questão é que temos morrido mal. Chico Xavier dizia que os espíritas estão morrendo mal. Nós, os espíritas, doutor,
Temos sido abençoados por conhecimento suficiente para que possamos viver melhor do que jamais vivemos ao longo de nossas inúmeras existências. Concordo, redargui. No entanto, muitas vezes, a vaidade do conhecimento se nos torna um entrave a viver melhor. A vaidade que dá origem ao personalismo, ao orgulho de ordem intelectual, ao egoísmo que nos induz a pensar em privilégio. Privilégio? Repetiu Odilon com certo tom de recriminação. Privilégio de quê? Qualquer conhecimento a mais nos impõe maior responsabilidade. O que vejo é um acréscimo de responsabilidade e não de privilégio. Muito se pedirá a quem muito foi dado. Chico dizia que os privilegiados dele eram as doenças, as lutas que, desde criança, teve que enfrentar. A orfandade aos 5 anos de idade, quando sua mãezinha partiu, os maus tratos que durante 2 anos recebeu na casa de uma madrinha desequilibrada, Chico, para mim, pode ser comparado a uma roseira. A vida inteira produziu rosas, mas crivado de espinhos. Linda sua imagem, Odilon, exclamei. Você tem alma de poeta. Quem me dera, retrucou com sinceridade. O senhor, sim, escreveu diversos poemas, todos eles de pé quebrado, e que não passavam pela rigorosa revisão do Fausto de Vito. Após, em passante, termos nos lembrado do amigo, o fundador do Liceu da Mediunidade observou: a doença, doutor, qualquer que seja, é um canal de expurgo de nossas mazelas íntimas, um simples resfriado. Eu tenho falado com o Manuel para cuidar de seu nariz, que mais me parece um chafariz, uma rinite crônica. Novo momento de descontração. Um simples resfriado, doutor, com leve estado febril, é convite à reflexão em torno da fragilidade do corpo que nos reveste o espírito, porque ainda somos excelente meio de cultura para as bactérias e os vírus que, à menor queda de resistência. Interessante o que você está me dizendo. Não raro, eu me pego pensando em Jesus. Será que, pelo menos quando criança, ele ficou gripado? Será que teve sarampo, catapora? Conforme o senhor, inclusive, já teve oportunidade de dizer, se Jesus não tivesse sido morto, ah, sim, se não tivesse sido assassinado, seria difícil imaginar do que ele viesse a morrer. Quer dizer, o seu corpo, não é? O espírito perfeito, Manuel, não adoece, ou tem o seu corpo adoecido. Alguns espíritos, Odilon, cuja evolução transcende a nossa compreensão, quando porventura reencarnam em mundo inferior, às vezes solicitam a doença como proteção. Bem lembrado. Não é, claro, o caso de Manuel. A rinite dele, coitado do Manuel. Trata-se de um espírito devedor que devo auxiliar em seu burilar. Retorqui, gracejando. Ele é o ferro e eu sou o martelo. A vida lhe é a bigorna e as provas lhe são o cadinho. A doença como proteção, frisou Odilon, esse ou aquele estado de enfermidade que pode acompanhar o espírito desde a infância, impede que ele venha a sucumbir às influências nocivas do meio. O enfisema vale, Odilon? Não, doutor, infelizmente no seu caso e no meu, que tive tumor. No meu caso foi o cigarro, e no meu também. Então, em nosso caso, não vale, porquanto foram enfermidades adquiridas voluntariamente.
karma adquirido na própria existência, que nada tinha a ver com o passado. Não com o passado de um fumante de décadas. Exatamente, elucidou. Todavia, certos espíritos, quando chamados a viver em um meio hostil, como é o caso daquele que vem encarnar-se na Terra, solicitam a proteção da doença. Equivale por a proteção constante? Sim, equivale, porque livra o espírito de difíceis comprometimentos morais. As suas biografias, quase sempre, não registram a realidade, mas quase todos os luminares do mundo espiritual que vieram à Terra. Francisco de Assis, o homem doente. Chico Xavier tinha uma verdadeira coleção de doenças. Certa vez, já idoso, com a sua verve impagável, ele disse que a vida inteira tinha cuidado do corpo, mas que agora estava cuidando do esqueleto. Capítulo 16. A conferência, quarta parte. Todos vocês aqui vão morrer de novo, disse com o intuito de provocar a plateia. Menos o Manuel. Resolveu brincar com Odilon, arrancando o sorriso de todos, e o que me deixou feliz por vê-lo em melhor estado de ânimo. Não, respondi. O Manuel há de ser um dos primeiros. Logo, logo ele voltará para a terra. Ao que sei, só estão faltando os pais que o queiram ter como filho. Doutor, vão fazer fila para receber o Manuel como filho. Graças a Deus, ele é estimadíssimo. Eu sei, mas será filho único, porque valerá por 3 ou 4. Doutor, deixando o Manuel em paz, ponderou Odilon, como médico antes e depois, ou seja, mais de um século dentro da medicina. A turma sorriu. Uma prova secular, exclamei. O senhor já presenciou a desencarnação de muitos, inclusive deste outro lado. Onde o pessoal lá embaixo acha que ninguém morre, sim, já tive a oportunidade de dar a extremunção a muita gente. Os que desencarnaram aqui tiveram a oportunidade de descrever, antes do desenlace, claro, alguma visão, como, por vezes, costuma acontecer aos encarnados? Boa pergunta, meu caro. Uma pergunta inédita, inclusive porque nunca me foi feita. Sim, respondi. Alguns moribundos do lado de cá tiveram sim visões, com uma senhora que lhes estendia os braços. Uma senhora? Sim, quase sempre uma senhora. Certamente a que lhes seria a futura genitora na terra. Engraçado. Poucos descreveram visões com os que, com certeza, lhes haveriam de ser genitores. Odilon, nós, homens, não estamos com nada, gracejei, mas externando a realidade. Você sabe que pouquíssimos, os que tive oportunidade de acompanhar em seu leito de segunda morte, se referiram a visões com espíritos que, sobre a terra, estão estagiando na masculinidade. Doutor, doutor, mas os que, porventura, estivessem morrendo pela segunda vez, com o intuito de subir um degrauzinho que seja? Como, afinal, o Senhor os diferenciava dos que estivessem a descer? O assunto é complexo e cada caso é um caso. No entanto, 2 que estavam a partir desta dimensão, um homem ainda jovem e uma mulher não tão idosa, eles relataram que seres, quase translúcidos, estavam-lhes estendendo as mãos e que, ao certo, não saberiam dizer se eram homens e mulheres.
Percebendo que a oportunidade me sugeria naquele momento, sem deixar que ninguém nada suspeitasse em relação ao próximo desenlace de Odilon, brinquei com ele. Portanto, meu caro, se eu fosse você, que parece que não morrerá para baixo, mas para cima, eu pensaria duas vezes, porque, bem, não preciso entrar em detalhes. Outra vez, não houve quem não sorrisse. Pelo que pude deduzir, continuei falando, a gente pode, ou melhor, a gente, quando sobe, perde certas características. É, de quase de desistir, não é, doutor? Participou o Odilon da descontração provocada. Será, doutor? Perguntou em seguida, que esse pequeno detalhe é que desencoraja muita gente de subir? Ah, o Manuel já desencorajou. E o senhor? O amigo quis deixar-me de saia justa, com a intenção de desviar dele o assunto. Odilon, meu caro, quando eu vim para cá, eu já tinha próstata, mas então, sinceramente, não vai fazer muita diferença. A minha próstata havia atrofiado. Doutor, o senhor não tem jeito, redarguiu solicitando. Continue com as visões dos agonizantes que, submetidos à segunda morte, talvez tenham subido. Interessante é que poucos enxergaram familiares seus. Por certo, da família, estavam sendo os primeiros a subir. O jovem cujo desenlace pude assistir aqui, ele não tinha doença alguma. O seu coração é que não se recusava a continuar batendo. Ele disse que quase todos os que lhe apareceram a visão no leito de morte tinham a mesma idade ou aparentavam ter a mesma idade. Que idade? Um pouco mais do que ele, que estava com 17 anos. Não disse mais nada? Ele não nos. Ou melhor, ele não lhes enxergava os pés, como se estivessem a volitar no ambiente. Translúcidos? Translúcidos. Mas fez uma constatação curiosa. Disse que, por fim, que as suas faces davam a impressão de serem a fusão de todas as raças que conhecemos. A plateia fez um enorme silêncio, esperando pelo desenrolar da conversa. Que maravilha, doutor! Então, não lhe seria possível distingui-los pela raça, pela cor da pele, cor dos olhos, estatura, identidade sexual. Teriam transcendido a sua humanidade? Arguiu-me o companheiro. Completamente não creio, respondi. Ainda se lhe revelaram com características humanas, embora eu imagine que o rapaz estivesse sendo esperado em dimensão acima da dimensão que nos é mais próxima. A questão, porém, não é propriamente de transcender características externas, não é? Realmente não. A questão é ser uma pérola dentro da concha. E não uma concha dentro da pérola. Na roseira coberta de espinhos, o que importa é a rosa. Estávamos caminhando para o final de nossa roda de conversa a dois e Odilon, talvez em um sobre-humano esforço, acentuou. Acredito que sejam poucos, no entanto, os que de nossa esfera e igualmente da Terra logrem se transferir após o desenlace para dimensões assim, superiores inclusive à dimensão em que a cidade de nosso lar, que para nós é ponto de referência espiritual, se encontra situada. Sem dúvida, doutor, concordou Odilon. Creio que o nosso jovem que aqui deixou o seu invólucro tenha se transferido talvez para a quarta dimensão. Com certeza, um espírito que entre nós
se demorava em auxílio a corações que lhe são caros. Sim, no meu livro Renúncia, Alcione toma a decisão de reencarnar, regressando à Terra. E Alcione, por assim dizer, era um anjo. Ao que Emanuel, o autor da obra, informa, ela já se encontrava domiciliada no sistema de Sírius, a mais de 8.000 anos-luz da Terra. Imaginemos. Quão difícil deve ser para um espírito tornar a se humanizar tanto. Se assim foi com Alcione, imaginemos o que não deve ter sido com Cristo, exclamou Odilon. Existem quedas que significam ascensão. Somente neste sentido é que compreendo o que se refere a quedas espirituais, que, em essência, não passam de descidas voluntárias do espírito extremamente devotado, que não hesita em renunciar à luz das estrelas para de novo viver no escuro dos abismos, para entender, ou melhor, para estender a mão a quem esteja ficando para trás. Ainda bem, não é, Odilon, que quem sobe não nos esquece na retaguarda, disse-lhe com significativo olhar que ele pôde compreender. Não fosse por isso, ficaríamos lascados. O pessoal sorriu da expressão da gíria que utilizei. Odilon complementou. Doutor, lascados e meio. Então, se um dia acontecer de você subir, não se esqueça do Manuel, coitado. Aqui, deste outro lado, ainda há pranto e ranger de dentes. Ah, doutor, os anjos também choram, redarguiu Odilon poeticamente. Jesus chorou no Jardim das Oliveiras.